Boa noite, pessoal. A nossa aula de hoje vai ser um pouco diferente. A gente não vai ler passo a passo da porção da Torá, porque não temos uma porção da Torá para hoje. Não tem uma porção específica para o dia de hoje. Pois nós começamos agora a comentar sobre a festa de Pêssah, que vai acontecer nessa quarta-feira. Então, quarta-feira, ao pôr do sol, inicia a festa de Pêssah. E aí nós vamos estudar aqui bastante coisas a respeito sobre como uma das nações, um Benô, um Ger Toshav, que é nós, o justo entre as nações, pode celebrar a Pêssah mesmo não sendo judeu. Lembrando que, para o povo judeu, para um judeu mesmo, ele é obrigado a celebrar a Pêssah. É muito importante. A gente vai ver aqui quanto é importante a celebração de Pêssah. Para nós das nações, nós não somos obrigados, mas nós podemos fazer em busca de um mérito. Sim. A gente celebra a Pêssah e recebe um mérito por ter celebrado a festa. Então nós podemos fazer. O Rav Yaakov, que é o nosso rabino, deixou algumas instruções para a gente. Tem a Haggadah de Pêssah para Binei Noah. Tem todo um manual, as instruções para o Binei Noah poder fazer. Então vamos estudar um pouco ela aqui hoje, para a gente poder preparar, que é de forma que na quarta-feira, aquele que for celebrar, celebre a Pêssah. Os que vão se reunir, os que vão fazer cada um como carreira solo, não tem problema. O importante é celebrar a festa. Mas vamos lá, vamos entender qual a porção da Torá que é conectado com a festa de Pêssah, que é o que é lido na noite de Pêssah. Então a gente usa muito a porção de Bo. Está lá no livro de Êxodo 10:1. Êxodo 10:1, quem tem Torá da capa azul de toda Sefer, está na página 180. É a Parashá Bo. Parashá Bo é a Parashá que vai narrar a questão do Pêssah, da festa do Pêssah. Ela vai narrar como que aconteceu. Então vamos entender o cenário aqui. Quando que aconteceu o Pêssah? Na Parashá Bo vai estar relatando bastante sobre as 3 últimas pragas. Então vai ter 3 pragas que são as finais, que é as pragas do gafanhoto, a praga da escuridão e a praga da morte dos primogênitos, que é na morte dos primogênitos que acontece exatamente o Pêssah. Então vamos entender algumas coisas que acontecem dentro dessa porção. Então, na noite de Pêssah, é costume fazer a leitura da Parashá Bo para relembrar no ato o que ocorreu. Vamos lá, deixa eu ver aqui o que a gente pode já pegar para a gente começar a discursar aqui. Vocês ficam à vontade para ir perguntando. Hoje, como eu disse, vai ser uma Parashá mais aberta que as de costume, porque vai ter muita dúvida. Tem gente que vai ser o primeiro Pêssah, tem gente que não vai poder fazer o Pêssah, tem gente que quer fazer. Então, hoje é o dia de você tirar suas dúvidas e sair bem esclarecido nesse assunto. Um pouquinho de história. Como começa o Pêssah? O que é a ideia do Pêssah? É a libertação de Israel da escravidão do Egito. Então, lá atrás, quando Deus promete enviar todo Abraão e toda a sua descendência para a terra prometida, ele também deixou claro que o povo ia passar por um período de deserto. E a profecia, não sei se vocês sabem, vou pegar um pincel aqui. A profecia fala que Israel ficaria escravo 430 anos. 430 anos. Porém, Israel saiu antes. Torá, nós já estudamos essa porção, que o povo clamou, o povo estava sofrendo demais, e Deus levanta Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre, nosso pai, que foi até o Egito resgatar os israelenses que estavam lá. Então, a profecia que estava para eles ficarem 430 anos escravos no deserto, ela ficou somente 210 anos. Então, nós tivemos ali um abatimento de 220 anos de desconto. Quando eu falo nós, eu falo povo judeu, eu falo nós porque é como se eu também estivesse lá, uma vez que a minha alma é conectada com a Torá, com tudo que é do povo de Israel. Amo muito tudo isso, então eu te falo nós. Beleza. Com isso, Israel teve o desconto de 220 anos de redenção. Ele estava
prometido para 430 anos como escravo no deserto, ficou somente 210 e teve um desconto de 220 anos. Então, trazendo para os dias de hoje, como seria o momento de hoje? Vamos entender um pouco isso aqui. Vou apagar aqui, para quem não pegou, 430, ficou 210 e ganhou um desconto de 220. Bacana. Nós sabemos que há profecias que nos dizem que a redenção ela é iminente para o ano 6000. Quando chegar o ano 6000 da criação do homem, haverá redenção. É momento de redenção. Então, com isso, a gente sabendo que no ano 6000 teria redenção, terá redenção, o Eterno permita, é uma redenção do grande Shabat Gadol, o Shabat da terra, o Shabat da eternidade, é o início de tudo isso, nós fazemos outro cálculo, que com 6000 menos os mesmos 220 que o Eterno deu de desconto para Israel, nós temos o cálculo de 5.780. Que por coincidência, claro que não, é o ano que nós estamos agora, no ano 5.780. Então, calculando daqui até 6.000 anos, 5.780, tirando os 220 de desconto que o Eterno deu a Israel no Egito, nós também tiramos a nossa data. É uma grande possibilidade que seja verdade, que seja assim, que neste ano nós venhamos a alcançar a redenção. É muito importante a gente crer nisso, clamar por isso, anseiar por isso e ficar realmente ansioso por esse momento, para que chegue agora. Então a gente tem esse cálculo a nosso favor. Então é possível que nessa terça comece o processo de redenção sobre nossas vidas. Agora vamos buscar um pouco de história em paralelo com as nossas vidas de hoje. Naquela época, Israel estava no Egito, sofrendo muito na mão dos governantes, e Deus manda Moshe Rabbeinu, Moisés, junto com seu irmão Arão, a libertar o povo. Então não é muito diferente do cenário de nós hoje. O mundo sofre nas mãos de governantes também, de imperadores muito ruins, que têm causado muito dano a nós trabalhadores. Cabe que hoje nós somos quase que uns escravos, como Israel era no Egito. Trabalhamos praticamente pelo pão de cada dia. Isso é quase que um trabalho escravo. A gente só não toma chicotada, mas que a gente apanha feio e tem perdido para os governantes, é a mesma coisa. E não é mais hoje só Israel. O mundo todo está nas mãos de governantes tiranos, realmente de tiranias que define o futuro de grandes massas. Então, nós também estamos na mesma situação que o povo de Israel estava no Egito. Estamos amassando nossos tijolos aqui, como eles amassaram os tijolos deles lá. Então, isso também traz uma angústia muito grande para a gente e traz uma necessidade muito grande de redenção para nós. Então, isso a gente consegue fazer um paralelo entre o que acontecia lá e o que acontece hoje em nossas vidas. Bacana. A palavra persa, ela quer dizer pressa. Então, é pressa, vem do hebraico de pressa, ou seja, saiu na pressa, com muita pressa. E realmente Israel saiu com muita pressa do Egito. Lógico, 210 anos sofrendo na mão do faraó e seus asseclas. Quem quer ficar com muito tempo lá ainda? Ninguém. Então, saíram assim com muita pressa. Então, a gente tem essa pressa. Pressa de quê? De libertação, que é o mesmo anseio que nós temos hoje. Nós também temos uma pressa em sermos libertos. Carecemos muito de alcançar essa libertação. Que o Eterno nos conceda ela. Como que o povo... Qual foi a orientação que Moisés deu? Deixa eu achar um versículo aqui para a gente ler. No capítulo 11, 1, na última praga, o Eterno fala com Moisés assim. E disse o Eterno a Moisés. Estou lendo Êxodo 11, versículo 1. Êxodo 11, versículo 1. E disse o Eterno a Moisés. Ainda uma praga trarei sobre o faraó e sobre o Egito. Depois vos enviará daqui. E quando vos enviar, para sempre vos há de expulsar. Fala agora na presença do povo e peça a cada homem seu companheiro e cada mulher seu companheiro objetos de prata, objetos de ouro. E deu o Eterno a graça do povo aos olhos dos egípcios, também a
pessoa de Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos do faraó e aos olhos do povo. E disse Moisés: Assim falou o Eterno, por volta da meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e morrerá todo o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que se senta sobre o seu trono, até o primogênito da serva, que está por trás da mó, e todo o primogênito de animal, e haverá clamor tão grande em toda a terra do Egito, como ele nunca houve e como ele não haverá. E a todos os filhos de Israel não fará dano um cão, com a sua língua desde o homem até o animal, para que saibais que separará o Eterno os egípcios de Israel, e descerão todos estes teus servos a mim, e curvar-se-ão a mim, dizendo: Sai tu e teu povo, que está a teus pés, e depois assim sairei. E saiu de junto do faraó com furor, e disse o Eterno a Moisés: Não vos escutará o faraó, para que se multipliquem meus milagres na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todos esses milagres diante do faraó. E endureceu o Eterno o coração do faraó, e não enviou-lhes filhos de Israel à sua terra. Essa porção fala quando o Eterno anuncia para Moisés o que ele vai fazer na última praga, que ele ia matar os primogênitos de Israel. Interessante que ele fala a hora que vai acontecer, que o anjo da morte vai passar, que ele vai matar. Falou quem que ele iria matar, que seriam os primogênitos. Ou seja, o primogênito é aquele que nasce primeiro, é o que abre a matriz da mãe, o homem que abre a matriz. Então são os mais velhos. E que era para o povo ficar dentro de casa, trancado, porque o anjo da morte passaria. Então não era para ninguém ficar perambulando por aí, porque nessa noite haveria uma matança muito grande, como o Egito nunca viu. Então você vai vendo essa passagem, toda essa discussão da Parashá Bo, do livro de Êxodo, e tem muito a ver com nossos dias de hoje. Já temos mais uns 15 dias que estamos trancados dentro de casa, não podemos sair, porque o anjo da morte está lá fora matando com força. E quem que ele está matando mais? Os que nasceram primeiro. Sim, os mais velhos, os mais idosos, com mais predisposição. Eu sei que morre velho, jovens também, crianças, sim. Mas o que está morrendo mais é quem nasceu primeiro. Então não é uma coincidência que bem nessa época, bem nesse momento, bem nesse assunto, bem nessa festa, esteja acontecendo algo não agora de nível de Egito e Israel, mas de nível global, mundial. Então isso está acontecendo a nível mundial. O anjo da morte está ceifando a nível global. Então o mundo inteiro está atento sobre o sair na rua. E aqui falou da noite, beleza. Não, mas nós não quer dizer que pode sair de dia e não sair à noite, que só a noite que está matando. Não. A noite fala de escuridão, treva. É o momento que a gente vive. Tem gente que está nessa escuridão, questão de idolatria, em escuridão, questão da sua alma, está escura, está amargurada, está triste, pode estar passando por problemas psicológicos. Então tem várias formas de escuridão que pode alcançar uma pessoa. Então os próprios especialistas estão falando que o caos do coronavírus vai ser muito maior mentalmente do que fisicamente. Vai matar mais pessoas de problemas psicológicos, bem mais, do que pessoas com problemas realmente respiratórios, ou de gripe, ou de pneumonia, ou de bronquite e de asma. A sequela maior vai ser na mente, porque as pessoas não sabem lidar com isso. Você imagina quando Moisés fala essa profecia para Faraó, os israelenses sabiam disso, esse assunto era discutido em todo o Egito. Você acha que cada primogênito não estava preocupado? Há um midrash que conta isso, que os primogênitos pegaram lanças, espadas, foi até o faraó fazer motim, pedindo que expulsasse logo Israel, porque eles não queriam morrer. E ninguém quer morrer, você pode estar com 120 anos, você não quer viver mais 120. Ninguém quer morrer, então todo mundo quer viver. E o faraó não liberou Israel, não liberou o que ele tinha prometido de liberar, e aconteceu o que nós já sabemos que aconteceu. Então, pode ver que há um paralelo à conexão com nossos dias de hoje. Estão todo o globo terrestre trancado dentro de casa com medo do anjo da morte. Um simples vírusinhos que está passando por aí e descendo com vírus à sepultura, infelizmente. Quinta-feira passada, eu anotei um link, eu ouvi um rabino falando isso, achei maravilhoso, eu anotei aqui. Saiu uma pesquisa nos Estados Unidos maravilhosa, quinta-feira passada, foi bem próximo, que 44% dos americanos acreditam que tudo isso é a mão de Deus.
que não é do acaso, que não foi simplesmente porque a China quis fazer uma guerra biológica, mesmo que seja isso ou que não seja, mas a pesquisa nos Estados Unidos confirma que 44%, é muita gente, dos americanos acreditam que isso é intervenção divina. É a mão de Deus operando em prol disso. E que tem pessoas que, a partir dessa pesquisa, muita gente a partir dessa pesquisa, vai ser a primeira vez que põe a mão na Bíblia para ler. Vai ser a primeira leitura da Bíblia. Olha que milagre que um caos está causando. A pessoa nunca leu a Bíblia na vida, mas mediante toda essa situação, está acontecendo. A pessoa vai começar a fazer a primeira leitura da Bíblia, vai conhecer a explicação de Deus, vai ler Torá, talvez vai ler o Novo Testamento também, faz parte, vai estar completo. Se são cristãos, é normal, mas vai ser o primeiro contato com a Bíblia. Jovens que nunca teve contato com a Bíblia, sabemos que essa geração de jovens de hoje não quer saber de nada, e eles vão ter o primeiro contato com a Bíblia agora. Então, isso tudo tem um propósito divino. Tudo tem a mão de Deus. Tudo, tudo, tudo. Então, não tem nada por acaso, nem um acidente. Isso tudo é o agir do Eterno. Vamos lá, ver o que mais que a gente tem aqui. Tem pergunta, meu amor? Pergunta. Vamos lá. Daniel Amaral. Nesses cálculos, Mashiach se manifestará e as duas coisas se organizará? Boa pergunta, Daniel. A pergunta, Daniel, para quem não está lendo, eu vou ler ela aqui. Nesses cálculos, Mashiach se manifestará e as duas coisas se organizará, governamental, espiritual ou somente espiritual? Só tomar uma aguinha aqui que eu vou te responder. Daniel, e a todos que nos ouvem, Mashiach se manifestará e resolverá as duas coisas, governamental e espiritual. Vamos entender o seguinte. Primeiro que Mashiach judaico, o Messias de Israel, ele é rei. Então, ele virá implantar monarquia. Qual será a lei da monarquia do descendente de Davi que sentará no trono? A Torá. Então, a primeira coisa que o Mashiach vai fazer, deixar bem claro, ele não é Deus, é um homem normal, nascido de mulher, normalmente, com pai humano, mãe humana, não tem nada mitológico. O Messias de Israel não é semideus, não é meio-meio, não. Ele é homem. Então, ele tem que sim resolver as questões governamentais, não de Israel apenas, mas de todo o globo. Um Mashiach se manifestando por agora, nos próximos dias, que o Eterno permita que isso aconteça mesmo, começará um processo de organização do mundo. Isso tem que acontecer, isso tem que ocorrer. Beleza. Espiritual. Sim, só que ele não é Deus. Né? Isso não é função de Mashiach resolver toda a questão espiritual. Mas, uma vez que ele começa a alinhar as questões físicas, sabemos também que o Deus que a gente acredita é um Deus físico, porque ele tem tudo, a gente não consegue separar as coisas que nós temos de Deus, ele não separa Deus da natureza, do mar, das árvores, do céu, dos oceanos, não tem como. Deus é tudo isso para nós, é o que a Torá nos ensina, que ele é tudo. Então, uma vez que a energia de Mashiach vem para organizar as coisas físicas da Terra, todo o resto vai se ajustando plenamente. Então, sim, vai ser um alinhamento pleno. Por isso nós não cremos que seremos arrebatados daqui, que seremos levados a um céu, que vamos ficar voando com a asinha de anjo. Não faz sentido. Para a gente crer que as pessoas daqui de baixo serão transformadas. O Mashiach, esse homem de muita elevação, de muito conhecimento, de muito conteúdo, de muita inspiração divina, vai ter competência suficiente para organizar o que precisa ser organizado e fazer o que tem que ser feito. E essa terra vai ser transformada, então é um processo. É porque fica aquela visão cristã que quando o outro voltasse, como se ele tivesse ido para algum lugar, no estalar de dedo tudo se resolveria. Não é assim no judaísmo. Se Mashiach se manifesta agora, nos próximos dias, não quer dizer que semana que vem está tudo resolvido, não. É um processo. As coisas irão se caminhando, vão parar de piorar e vão começar a melhorar e corrigir e as coisas vão dando certo. Então começa um caminho correto. Há especialistas também que dizem que o mundo não será o mesmo após o Covid-19. Eu acredito, porque mexeu na estrutura tanto dessas pessoas
que realmente o mundo não será mais o mesmo. Então, algumas mudanças virão, isso é óbvio, que algumas mudanças virão. Aí que entra agora a nossa missão, como Benoa, a missão do povo judeu. Aí que entra a nossa força de trabalho agora, de instruir aqueles que não têm instrução nenhuma, que não sabem o que fazer. Só para efeito de informação dentro desse assunto, vocês não fazem ideia do quanto que o meu telefone tem pipocado esses dias aí com esse assunto de cristão, de pessoas de outras igrejas, de pessoas de lugar nenhum, querendo congregar, querendo reunir, querendo estudar a Torá, querendo aprender, querendo fazer um monte de coisa, porque está sentindo que está na hora de se alinhar quanto a isso. Então, isso tudo já é sinais de dias de Mashiach, que é os dias de Mashiach, que chegou o momento de redenção. Isso tudo é sinal de redenção, que não está precisando nem buscar ninguém. As pessoas já estão vindo até a gente, está cumprindo as profecias de Zacarias, de Sofônias, de Isaías. Então, são profecias dadas ao povo de Israel que está cumprindo, que nós das nações iríamos até os judeus buscar instrução nos fins dos dias. Então, realmente, é fim dos dias. Mas não é que a terra vai acabar. É fim dos dias é porque o mal será retirado. Fins dos dias maus. E virão os dias bons. É como o Shabat. O Shabat para o povo judeu são 7 dias da semana. De quinta para trás são dias de trabalho. E de sexta para sábado é dia de descanso e conexão plena com o Eterno. Não tem um dia que é de plenitude. O resto tudo é trabalho normal. Então nós estamos no trabalho normal, mas o dia de plenitude está chegando. Chegando e muito próximo, cada vez mais próximo. Pergunta? Tem uma pergunta da Yara. Com esse período de quarentena, a natureza já está mudando para melhor? Oi, Yara, isso é 100% a resposta dessa pergunta sua. Você tem ideia? As empresas que medem, faz a medição de poluição, já confirmaram que a poluição caiu drasticamente. Mas é óbvio, não tem carro circulando o suficiente. As indústrias fechadas. Não tem avião rodando para lado nenhum. Não tem óleo queimando. Não tem carro rodando esse tanto. Então, com isso, a poluição já diminuiu. O pessoal não está no mar pescando, porque não pode pescar. Se você pescar, você vai vender o peixe para quem? Não tem ninguém consumir direito. O pessoal não está podendo sair nem para comprar os negócios. Então, é menos gente poluindo o mar, tirando os animais do mar. Então, assim, é um ciclo gigantesco de coisa que vai ser. Então, até a natureza vai se alinhar. Não estão desmatando para poder tirar madeira para vender, porque não está comprando madeira, não está importando, não está transportando, não está fazendo nada. O mundo está parado. Então, a gente já viu que começa a haver um trabalhar da natureza, sim. E um detalhe, vocês estão vendo os jornais, deve estar acompanhando que todos os governos do mundo estão soltando dinheiro para cuidar da população. E vai me dizer, isso não é a mão de Deus? Porque da onde que esse povo ia tirar dinheiro para cuidar do povo? Imagina você ficar em casa e agora você vai ser restituído por um valor, nem que seja simbólico, alguma coisa, pelo período que você ficou em casa. É como se fosse um Shabat. Nós estamos provando mais ou menos como é um Shabat do povo judeu. O povo judeu trabalha de domingo a quinta, sexta-feira para o sábado ele folga. Então, sexta-feira praticamente o dia inteiro e sábado o dia inteiro eles folgam. E, como a Torá nos ensina, o maná caía todos os dias da semana, exceto na sexta, exceto no sábado. No sábado não caía maná, porque na sexta-feira caía 2 porções para pegar e acumular para sábado. Então, a porção de sexta durava até sábado. Então, o Eterno pode multiplicar os recursos. Então, são milagres. Como eu postei no nosso grupo na semana, nós vamos começar a presenciar muitos milagres daqui para frente. Muitos mesmo, são muitos milagres que vão acontecer mediante o agir do Eterno. Ele está agindo a nosso favor, sim. Pergunta do Michael. Vamos lá. Diante do acontecimento com o povo de Israel no Egito, referente à última praga, podemos fazer um comparativo de Moshe com Mashiach? Sim, Mike, porque ambos têm as mesmas letras no nome. Moshe e Mashiach têm as mesmas letras. Então, sim, e Mashiach também é uma centelha da alma de Moshe. Sim, então Mashiach, esse Mashiach, fisicamente, ele é descendente de Davi, que é da tribo de Judá, e não de Moisés, que é da tribo de Levi. Mas a alma dele pode receber, sim, uma centelha de Moisés, uma vez que Moisés foi o Mashiach de Israel naquela época. Então, é ensinado no judaísmo que existe Mashiachs, pequenos Mashiach, mini Mashiach para cada geração. Na nossa geração, nós acreditamos que o nosso Mashiach
é o Rebbe de Lubavitch, uma vez que ele operou muitos milagres, fez muito por Israel, fez muito pelo povo, aproximou muita gente da Torá, até mesmo pessoas das nações, como nós. Nós hoje estamos conectados a um rabino ortodoxo, Chabad, graças a uma ordem do Rebbe de Lubavitch, que ele falou, trabalhe com as pessoas das nações. Por isso que eu gosto muito de colocar os quadrinhos do Rebbe em gratidão, em espelhar nele, desse trabalho que ele teve com as nações. Então, o Rebbe ordenou que seus discípulos, se quisessem honrá-lo, que trabalhasse com as nações, então, não somente com os judeus já são bem instruídos, mas com as nações, e graças a isso nós temos hoje a instrução vinda do Rebbe, vinda do Rav Yaakov, vinda dos nossos líderes, estamos hoje também, acaba que compartilhando com outras pessoas. Mais pergunta? Kleber Andrade. Até as notícias não se vê falando em acidentes. Pois é, Kleber, ótima observação. O número de assassinato, o número de assalto, acidente de trânsito, tudo caiu. Não tem mais notícias de tragédias grandes. O pessoal hoje, o foco agora é o Covid-19, só fica noticiando Covid-19, que graças ao Eterno Brasil não está tendo um impacto tão forte como teve em outros países. Então, até nisso, o Eterno tem sido bom conosco. No capítulo 12:1 de Êxodo, para achar boa ainda, nos fala aqui: e falou o Eterno a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês seja para vós o princípio dos meses, seja ele para vós o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, toma para si cada homem um cordeiro, para cada família, um cordeiro para cada casa. E se for pequeno número de pessoas da casa para um cordeiro, tomará ele o seu vizinho próximo à sua casa, segundo o número de almas, cada um de acordo com o seu comer. Sereis calculados em relação ao carneiro. Cordeiro sem defeito macho, da idade de 1 ano, será para vós. Dos carneiros e das cabras haveis de tomá-lo. E será por vós observado até o dia 14 deste mês. E o degolará toda a assembleia da congregação de Israel, pela tarde. E tomarão no sangue e porão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas, em que o comerão. E comerão a carne nesta noite, grelhada no fogo, e pães ázimos com ervas amargas comerão. Não comais dela mal passada no fogo, nem cozida na água, mas grelhada ao fogo será o cordeiro inteiro, com sua cabeça, com seus pés e com suas entranhas. E não farei sobrar nada dele até amanhã. E a sobra dele pela manhã queimarás no fogo. E assim o comereis, vossas cinturas cingidas, vossos sapatos nos pés, e vossos cajados em vossas mãos. E comereis com pressa. Peça. É para o Eterno. Eu li do 12:1 até o versículo 12. Êxodo 12, do versículo 1 até o versículo 12. Olha que coisa maravilhosa. 2 coisas a gente aprende aqui. Vê mais. 1. Aqui a gente vê a fixação dos meses no calendário judaico. A gente vê a fixação dos meses no calendário judaico. Então, o que ele fala que Pessa será o primeiro mês, é o início dos meses do ano. É o mês de Nissan, que a gente fala. Então, por mais que a gente celebra lá em Tishrei o ano novo, é o primeiro mês lá, mas espiritualmente o primeiro mês é Nissan mesmo. Lá é o aniversário do homem. Aqui já o Eterno fixa o calendário como sendo Nissan o primeiro mês do ano. E aí, ou seja, o Eterno tem questão que se ele colocou na Torá aqui, é porque ele tem questão de que siga esses meses. Então, para questões espirituais, seguimos o calendário judaico. Para questões comerciais, financeiras, ainda usamos o calendário gregoriano. É por ele que a gente se faz as negociações, que é o calendário solar. Já para as questões espirituais, fazemos uso do calendário judaico, que é lunar. Beleza, aqui Moisés é instruído para no dia 10 desse mês, cada homem pegar um cordeiro para cada casa e fazer o abate dele e assar para comer. Então, a celebração de Pessa para o povo judeu, eles têm que comer um cordeiro. Porém, como hoje nós não temos mais o templo de pé, não se pode comer esse cordeiro. Não se pode fazer um abate de um cordeiro e comer nas casas. Então, você que já pensou isso, já está falando que tem que comer um cordeiro, eu vou passar no supermercado, comprar uma paleta de cordeiro e vou fazer para comer no Pêssego. Não pode. O Rabino pediu para a gente não fazer isso, por favor, não pode. Né? Não se deve comer cordeiro em Pêssego sem o templo, não pode. Então comeremos qualquer outra coisa a não ser cordeiro. Cordeiro não comeremos, ok?
E detalhe, por que cordeiro? Cordeiro é caro. Eles tinham que gastar dinheiro para comprar um cordeiro. Por que não era um frango, uma galinha, sei lá, uma pomba, qualquer outra coisa, ou até um bolo assado, podia ser, porque no dia de manhã eles iam sair para viajar. Por que um cordeiro? Tem uma explicação por que o Eterno pediu que cada um pegasse um cordeiro. Isso aconteceu 4 dias antes, essa instrução vem 4 dias antes de celebrar o Pêssego. Então, por 4 dias antes da celebração do Pêssego, o pessoal já estava com o cordeiro amarrado em casa para preparar ele para poder fazer a celebração de Pêssego. Por que o cordeiro? O cordeiro era um dos animais mais sagrados do Egito. Então, quando o Eterno pede para Israel tomar um cordeiro para fazer o sacrifício, ele já está, primeiro, testando se Israel realmente estava largado daquelas idolatrias que estavam no Egito. Também, de certa forma, uma afronta com o Egito, falando para ele assim, vou mostrar para vocês que esse Deus seus não vale nada, vamos matar ele daqui a 4 dias e vamos comer assado. Então, é uma afronta também à idolatria, eles foram afrontados com isso. E também foi testado a fé do povo, para saber se eles estavam ou não ainda envolvidos com idolatria. Porque senão eles falam assim, não, mas logo um cordeiro, não pode ser outro animal, não, um bezerrinho, uma coisa assim. Não, tem que ser o cordeiro. O cordeiro era o animal mais santificado deles. Mais santificado que eles idolatravam, veneravam, faziam um monte de coisa no Egito, era o cordeiro. Por isso que foi pedido que o cordeiro fosse abatido. Aí você vê, cordeiro vem de idolatria pesada no Egito. O Eterno mandar abater o cordeiro para provar que você não tem nada, nenhuma conexão com a idolatria. E tem gente que fala que eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Onde? Se a Torá deixa bem claro que o cordeiro era símbolo de idolatria no Egito. E agora ele vai ser o cordeiro que tira o pecado do mundo? Não fecha, não bate, não é Torá, isso não faz sentido algum. Não tem base nisso. Então, se você for estudar as idolatrias do mundo, bem antigo, você vai ver que o cordeiro sempre foi animal de idolatria. É ícone de idolatria. Não é de santificação, não tem nada a ver com santificação. Cordeiro que tira pecado do mundo, isso é balela. Cordeiro traz a idolatria para o mundo. É o que está escrito aqui na Torá que nós acabamos de ler. Quando Deus pede Moisés para poder pegar um cordeiro 4 dias antes do Pêssego, amarrar dentro de casa, averiguar como ele está, fazer o abate, assar e comer tudo. E o que sobrasse, juntasse, assasse tudo até virar cinza e pó. Olha como é sério. Não podia nem jogar fora, nem guardar as patinhas, nem guardar as orelhinhas, nem o couro, nada. Tinha que queimar tudo. Você imagina a casa de 3 milhões de judeus no Egito queimando cordeiro a noite inteira. Imagina o cheiro que seria aquele Egito de cordeiro queimando e assando. E os egípcios, como é que eles iam ficar? Eles iam ficar tinindo. Era como se hoje, vou dar um exemplo bem pesado aqui, você pegasse um símbolo de uma dessas religiões que tem aí, e botar fogo dentro da sua casa. E cada um botar fogo no símbolo. Seja num santo, seja num altar, seja num gasofilácio de recolher dízimo. Cada um tem seu item de idolatria. E pegar e meter fogo nisso aí. Todo mundo na sua casa, aquele cheiro subindo na sua cidade, aquele cheiro. E o pessoal revoltado. E a cidade revoltada. Como tem gente que fica revoltado quando a gente faz churrasco sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem a gente fazer churrasco. Porque para a religião idólatra, não se come carne na sexta-feira da paixão de alguém aí. Mas eu não sou dessa religião, então por que me impede de eu colocar uma picanha passar? Nada. Mas eles ficam ofendidos pra gente fazer churrasco na sexta-feira da paixão. É o mesmo cenário do que está acontecendo aqui. É a mesma coisa, não muda nada. Só muda o nome e o local. Uma pergunta. Charles Avner. Cordeiro como animal sagrado, no caso, está se referindo a Quinum? Eu não conheço a palavra, Charles. Quinum. Era um animal sagrado lá do Egito. Eu não sei se no Egito eu chamava ele de Quinum. Se era, você acrescentou nessa aula. Eu não sabia o nome, só sei que é cordeiro. Tem informação bacana que eu notei aqui numa das aulas que eu assisti. Maravilhosa. Rabinilan fez uma live ontem de 5 horas. Maravilha de live. E ele comentou
que ele leu em um site judaico sobre... O pessoal pergunta muito sobre a guerra de Gog e Magog. E a guerra de Gog e Magog? Guerra de Gog e Magog? Então ele fala que a guerra de Gog e Magog pode ser uma luta não só de Israel, mas do mundo contra um grande inimigo, que é mais ou menos a nossa realidade. Hoje o mundo tem um inimigo em comum. Covid-19 é um inimigo. Então, vencer essa guerra resulta em manter a civilização viva. Vamos supor que todos fossem dizimados pelo Covid, Deus nos livre. A civilização acabaria. Não ia ter mais civilização. Então, é um Gog Magog. E também o pessoal pergunta assim, mas vai vir a Terceira Guerra Mundial. Estamos na Terceira Guerra Mundial. Essa Terceira Guerra Mundial ela é biológica. Presta bem atenção se não há uma Terceira Guerra Mundial. Não existe sequer um país do mundo que está fora dessa guerra. Todos estão envolvidos, seja diretamente ou seja indiretamente. E como os outros especialistas também diziam, a próxima guerra mundial não será física, será biológica. Acertaram também. Realmente estamos em uma guerra biológica. Então estamos na Terceira Guerra Mundial, estamos em uma guerra biológica, estamos com um inimigo em comum para todos. Todas as nações do mundo têm o mesmo inimigo e todo mundo querendo a mesma coisa, sobreviver para ver o que vai ser amanhã. Então o amanhã está sendo muito incerto para muita gente. Não sabemos o que será amanhã. Vai ter quebradeira financeira? Possivelmente, o Eterno tiver misericórdia da gente. Vai ter gente passando fome? Possivelmente, o Eterno tiver misericórdia das nações, das pessoas. Vai ter dificuldades? Vão surgir oportunidades? Pessoas vão pregar essa oportunidade, vai crescer, vai enriquecer, outros vão... Sim, então o amanhã, nesse momento de agora, é muito incerto. Mas é mais ou menos o cenário que o pessoal estava aqui. O que foi o finalzinho da paraxá que eu olhei aqui da porção? Com o cinto cingido, ou seja, com o cinto já apertado, e sapatos no pé, cajado na mão, porque sairei com pressa. Peça é para o Eterno. Ou seja, tudo isso é uma festa para o Eterno, mas uma festa rápida, porque era libertação. Então estava saindo Israel do Egito e caminhando para o deserto em direção a Canaã. Então isso é peça, é pressa em alcançar a libertação. Pergunta, né? Um dos deuses do Egito. Charles Avenue, obrigado por acrescentar. Eu não sabia o nome dele, não. Bom, agora eu vou até anotar aqui. Ó. Kinum. Onde é que é? Kinum. Vou dar a caneta aqui. Está aqui atrás. Kinum. Kinum era o nome do deus Cordeiro. Vamos saber. Essa eu não sabia. Mas você está se referindo, né? Então, pode ser que seja. Com cabeça de cordeiro. Pode ser isso mesmo. Yara, como é bom beber da verdade. Baruch Hashem, Yara, isso aí. Muito bom mesmo beber da verdade. Baruch Hashem por isso. Vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui. Você não mostrou a foto aqui do Kinum egípcio. Legal. Tenta me mandar no zap que eu só coloco lá. Kinum. Tinha cabeça de cordeiro. É esse mesmo, Charles. Muito bom, viu? Ele mesmo. Pra ver, aí ó. Tá aí a prova, é histórico, que no Egito se adorava um cordeiro, que era um ser humano com cabeça de cordeiro. Ou seja, volta ainda um pouco da onde que a mitologia grega vem, de influência egípcia. Onde no Egito era um deus. Aí vem a galera falar que eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Não dá. Aí é forçar demais, é esquecer a história, pular a história, é pular todo isso aí que está sendo relatado. Não dá para a gente poder engolir uma dessa. É questão de estudar um pouquinho, estudar mesmo, abrir a mente, pesquisar, questionar. Isso eu amo no judaísmo, que você pode questionar. Tudo é questionável, até Deus é questionável. Isso é maravilhoso, você poder questionar. É muito triste se você que está assistindo está inserido em uma religião a qual você não pode questionar. Você não pode falar abertamente, falar, não é assim, não é isso que eu vejo, não é isso que eu entendi, me explica de novo. Isso é maravilhoso, é como a Yara falou, como é bom beber da água da verdade, beber da verdade, porque aqui nós podemos questionar tudo. E com isso acaba que a gente aprende mais. Vamos ler um pouco sobre os milagres que aconteceram na primeira noite de Pêssah. Não foi só esses que eu li aqui agora, não. Teve vários milagres. Ó. Bem antes, Abraão lutou contra 4 reis que havia aprisionado Ló, e ele venceu a guerra. Então, na noite de Pêssah, que antecedeu Pêssah, Abraão lutou com 4 reis e venceu. Mais uma. Durante a época do rei Hisquiarro, um anjo de Hashem matou o exército assírio,
que estava prestes a guerrear com os judeus. Isso ocorreu na primeira noite de Pêssah. Mais milagre na noite de Pêssah. Mais um milagre. Vocês não sabiam disso. Daniel foi jogado na cova dos leões e foi salvo deles durante esta noite. Então, quando foi que Daniel foi jogado nas covas dos leões? Na cova dos leões? Na primeira noite de Pêssah. E foi salvo. Durante a noite de Pêssah, o rei Ahasverosh, Assuero, não conseguiu dormir. Ele pediu que lessem seu diário para ele. E foi assim que a história de Purim teve um final feliz. Então, o rei Assuero não conseguiu dormir, teve insônia. Na primeira noite de Pêssah, pediu para ler o diário. Quando foi ver lá, foi ler aquele relato que Mordecai havia salvado o rei e honrou Mordecai e deu um final feliz na noite de Purim para nós que a gente celebra até hoje. Mais um milagre que aconteceu em Pêssah. Durante esta noite, Hashem realizará futuramente muitos milagres através de Eliarro e Machia no final do exílio. Então essa já é uma promessa, isso que não foi nem que aconteceu. Uma promessa que vem para frente, que a primeira noite de Pêssah, ela pode trazer muitos milagres para nós. Eu estava estudando mais cedo, eu vi um outro rabino falando que as 3 a 4 primeiras horas da primeira noite de Pêssah são as horas mais disponíveis de energia do Eterno. As 3 primeiras horas. Então, que hora começa a Pêssah? No pôr do sol. Então, no pôr do sol da quarta-feira. Você conta as 3 primeiras horas daquele momento, serão as 3 primeiras horas mais cheias de energia, de libertação, de transformação, de quebrantamento, de cura, de tudo. De muita bondade do Eterno. Então, são as 3 primeiras horas mais fortes que existem. Então, muitos milagres podem acontecer nessas 3 primeiras horas. O que mais que a gente tem, pessoal? Beleza. Vou voltar aqui para a porção da Paraxá. O Eterno pediu o pessoal matar o cordeiro, com o sangue dele passar no umbral da porta. Porém, não é só o sangue do cordeiro que foi abatido que foi passado no umbral da porta. Por quê? Lembra que eu fiz o cálculo e falei que Israel ficou preso no Egito como escravo por 210 anos? Então, como ele era escravo, ele não poderia cumprir as leis de Torá que foi ensinado aos seus antepassados. Então, com isso, muitos desses judeus que trabalhavam nos campos de escravidão do Egito, eles não cumpriram a lei de Brit Milá, do pacto da aliança que Deus fez com Abraão, que teria que fazer a circuncisão do menino judeu, ao 8º dia de nascido. Com isso, quando chega a hora de comer o cordeiro, Moisés, o Eterno, instrui e fala que todo varão da casa, todo homem da casa teria que passar pela circuncisão. Então você imagina a situação. O pessoal acabou de largar serviço no Egito, na escravidão, vem para casa, tem que abater o cordeiro, preparar a janta, ainda tem que tirar o prepúcio, seja criança, seja adulto, idoso, o que fosse. Se fosse homem, haveria a necessidade de remover o prepúcio. Com isso, a pessoa fica fraca, convalescente, já fica ali precisando se recuperar. Então, o Midrash nos conta que enquanto o anjo passava matando os primogênitos nas casas de quem não estava coberto pelo poder que o Eterno deu de orientar eles, de passar o sangue na porta, eles, ao mesmo tempo, esse anjo que matava, também curava os israelenses, curava o povo hebreu que estava ali com a cicatrização do órgão genital masculino. Então, ele estava em processo de cura. Então, mesmo o anjo que passou matando, passou também curando eles da convalescência que ele estava após a cirurgia de Brit Milá. Então, muito bacana isso, porque o sangue, tanto do prepúcio quanto o sangue do cordeiro, misturado com mais outras coisas lá, era o que era passado nas colunas da casa, nos umbrais da casa, que é o que impedia o anjo da morte passar e matar. Então, com isso a gente vê que não é o sangue do cordeiro que tira o pecado do mundo, nem o sangue do cordeiro que livrou o povo da morte. Foi mais o sangue do prepúcio do pacto de Abraão que eles fizeram. Isso é mais uma para a gente poder aprender. E lembrando que se não houvesse esse milagre de cura, como é que o pessoal logo cedo pela manhã, na madrugada, já ia sair com pressa, correndo, com o órgão operado?
Não tem como, não ia ter como, eles iam morrer no meio do caminho. Mas que ia enfrentar um deserto, sol, é a pé, não era de carro, não era de camelo, nem nada. A pé, era uma distância longa, então não teria como você andar após uma cirurgia, era complicado. Então houve uma cura de instantâneo, aconteceu uma cura instantânea. Pergunta? Como se comportar nas primeiras horas de terça para canalizar essa energia para nós? Então, o ideal seria celebrar o Pêssego. A melhor resposta. Como se comportar nas primeiras horas de Pêssego para canalizar essa energia para nós. O ideal seria celebrar o Pêssego. Então, nem que seja na sua casa, do jeito que você der conta, mas celebrar. No mínimo, se você não consegue celebrar, lê a porção que relata o Pêssego. A porção Bo, a Parashá Bo, que vai Êxodo capítulo 10, verso 1 até grande. 13, 16. 10, versículo 1 até capítulo 13, versículo 16. Você, pelo menos lendo isso aqui, que é o que eles chamam de Agadá de Pêssego, a história do Pêssego, o conto da história de Pêssego, então seria interessante, pelo menos no mínimo, você que não vai celebrar o Pêssego, você pelo menos fazer essa leitura do Pêssego no seu lar, nas suas primeiras horas, você se conectar com essa energia de libertação. Beleza, Daniel Amaral? Obrigado pela pergunta. Pergunta de Flávio Maciel. Se marcava as portas com o sangue por dentro ou por fora? É um umbral, né, Flávio? Passava no umbral. O umbral normalmente fica metade para fora e metade para dentro, né? A porta fica no meio do umbral. Então é o umbral da porta, passa em todo o umbral. Então ele com certeza pegava a porta inteira, assim, o umbral todo. É só pro lado de fora. Mas isso, lembrando que quem estava passando, ceifando, era um ser espiritual. Então, para ele, dependendo de fora ou dentro, não fazia muita diferença. Só que ele via que ele percebia que havia uma energia naquela porta que selava. Porque vamos dizer bem, se ele é um ser espiritual, qual a diferença que faz porta? Se ele tem uma porta ou não tem porta? Não muda nada. Ele vai atravessar a porta. Mas, ao ver o sangue do prepúcio do homem judeu, mas o sangue do cordeiro do animal, que era o Deus do Egito, sacrificado, ele entendia, ele sabia que nessa casa ele teria que pular. Ali ele não poderia fazer o que ele estava destinado a fazer. Entendeu? Obrigado pela pergunta, muito boa sua pergunta. Pergunta de Yara Oliveira. Por que tiveram que passar o sangue do cordeiro nos umbrais? Então, Yara, é o que eu acabei de explicar. Não é só o do cordeiro. Do cordeiro justamente para anular qualquer contato com a idolatria egípcia. E o que tinha mais peso era o sangue do prepúcio humano, do judeu. O sangue do prepúcio. Então, os dois juntos, eles davam uma conexão. Isso aí, com certeza, deve ter algum código cabalístico dentro disso. Eu não sei detalhes disso aí, mas com certeza tem alguma coisa. Mas eu ainda não estudei isso, não aprendi isso com nenhum rabino, os detalhes desse sangue. Esse sangue no umbral. Com certeza tem alguma informação cabalística nisso aí, que o Eterno nos permita aprender, e assim que eu aprender, eu compartilharei com prazer. Tá. O Flávio falou que você estudou, muito bom. Agora eu achei, Flávio. Muito bom, Flávio. Isso aí. Isso aí, pessoal. Pode me botar apertado, que é assim que é bom. Não gosto desse jeito. Vamos lá. O que mais nós temos para hoje? Tá, acho que já discutimos bastante da Parashá. 54 minutos só discutindo a Parashá. Vou pegar agora o Seder de Pêssego. O Rav Yaakov disponibilizou um link onde você pode entrar lá e baixar o Seder de Pêssego. O que é o Seder? Seder é a ordem, é a organização que tem para poder celebrar no Pêssego. Então é um Seder compilado especificamente para Bnei Noah. Então ele é próprio para Bnei Noah, do judeu, com certeza é muito maior. Então vamos estudar aqui algumas coisas que tem que ter no Seder de Pêssego. Então você que quer fazer o Seder de Pêssego na sua casa, eu posso disponibilizar o link aqui, vocês fazem download e tal. É ideal você fazer sob orientação de alguém, porque não é fácil, é um pouco complexo o Seder. Então, quando você faz com alguém que já está mais experiente fazendo, é mais suave. Mas, mesmo se você quer se aventurar e quer tentar, tenta, baixa o PDF, segue as instruções direitinho e faça na sua casa, não tem problema nenhum não. É um Seder para Bnei Noah, então pecado algum você não vai cometer não. Se você fizer e ainda der certo, você tem o mérito de ter feito uma mitzvah, que é se conectar com essa grande festa de libertação. Lembrando que o foco total da festa é libertação, tem que se libertar.
Então não é sexta-feira da libertação, nem culto de libertação. É a festa da libertação, que acontece uma vez por ano. Beleza? Vamos lá. Os itens que tem que estar no prato de peça. Betzar, que é um ovo. Zeroar, que é um osso. Maror, ervas amargas. Carpaz, que é um vegetal. Haroset, a mistura. E o sexto item, um hazeret, ervas amargas. Então você tem 2 vezes ervas amargas. Beleza, esses são os 6 itens que participam do série de peça. Vou explicar um pouquinho, vou ler um tiquinho aqui de cada um, vou mandar esse link para vocês baixarem depois. O ovo, o betzá, o que quer dizer o ovo? O ovo cozido representa a oferenda da festa levada nos dias do tempo sagrado. A carne deste animal constituía a parte principal da refeição de peça. Então, você usava o ovo. A carne é a refeição principal, então seria o frango. Então é até comum o pessoal fazer frango assado para poder comer na noite de peça. Normal, pode fazer. Beleza. Então tem que ter o ovo para celebrar. O osso, o zeroa, osso. Um pedaço de carne assada representa o cordeiro que era o sacrifício especial de peça nas vésperas do êxodo do Egito. E anualmente, na tarde anterior a peça, no tempo sagrado, apesar da execução do sacrifício de peça na época do templo, ser algo exclusivo do povo judeu. A representatividade do mesmo na mesa de peça através do osso seria permitida para um benoa, que assim deseja fazer. Então, como não é oferecido o sacrifício pascal na ausência do templo sagrado, se toma cuidado para usar algo que seja relativamente diferente da verdadeira oferenda. Da mesma forma, muitas comunidades têm o costume de usar um pescoço de galinha assado ou algo semelhante. Então, por favor, não vá comprar paleta de cordeiro, não vá comprar cordeiro, nada para colocar na mesa. Você vai comer uma coisa normal e coloca um pescoço de galinha assado, um osso de galinha assado no prato para você poder fazer o seu seder. Vamos lá, o que mais? Agora o maror, ervas amargas. O maror nos lembra do amargor da escravidão que o povo judeu sofreu no Egito. Alface romana, raiz forte, endívia, são as escolhas mais comuns. É o que faz. O carpaz, o vegetal. Uma raiz vegetal não amarga, alude ao trabalho massacrante dos judeus como escravos. Então, o carpaz vai ter esse simbolismo. O haroset, a mistura, que é tipo um barrinho que faz tipo uma massa. Uma mistura de maçãs, nozes e vinho, que parece a argamassa e os tijolos feitos pelos judeus, quando trabalhavam para o faraó. Preparo. Hazeret, ervas amargas. A alface simboliza a amarga escravidão dos judeus no Egito. Beleza, aí um conselho para quem quer celebrar o Pêssego. Vou dar o PDF para vocês poderem servir aí, fazer um seder. O conselho interessante do Pêssego é remover todo o hametz da casa. O que é o hametz? O fermento. Porque o fermento, o que faz um fermento? Ele incha, ele cresce. Então você vai ter que remover o fermento da casa. Então, normalmente, é tudo normal. Ok, obrigado, pessoal. Então você remove o hametz de sua casa. Então você vai passar no armário, ver lá tudo que tem glúten, que tem fermento, que possui fermento. Glúten é um fermento. Tudo que fermenta e tira tudo da sua casa. Tira todas essas listas de fermento. O que você pode fazer? Isso eu estou falando para quem vai celebrar o Pêssego. Quem não vai celebrar, não tem problema. Deixa tudo normal como está. Se você vai celebrar o Pêssego, é ideal dar uma limpa na sua casa. Com essas questões de tudo que tem fermento, o que você pode fazer? Você pode doar, você pode vender, você pode guardar numa caixinha fora da sua casa, num cômodo separado que ninguém vai mexer durante toda a semana de Pêssego e depois reutilizar, uma vez que nós não somos judeus. O judeu não pode estar em local nenhum da casa, ele tem que desovar tudo mesmo, ou doar, ou vender, ou queimar. E aí tudo que sobrou, quem vai celebrar o Pêssego, ele tem que preocupar com isso. Ele tem que comer tudo que quiser comer, que vai as questões do Pêssego, de fermento, até na quarta-feira de manhã, 10 horas da manhã, ele tem que queimar o resto de bolo que sobrou, de pão, e parar. E aí já não come mais fermento. Então, você não vai usar nada que fermenta por esses dias. E vai passar aí, acho que pensa, se não me engano, você pega o calendário para mim? Se não me engano, acho que são 8 dias, 7 dias de festa de Pêssego. Então eles ficam 7 dias sem comer fermento. É importante
você fazer isso aí. Então, para mim, também aqui eu me esforço muito para isso. Ou esse ano vai ser mais fácil, porque todo mundo está trancado dentro de casa, né? O ruim é quando você está trabalhando na rua, você tem que comer. Você vai comer um salgado, alguma coisa, e não consegue. Ó, deixa eu só confirmar os dias de pesca. Começa quarta-feira, às 17h38, né? E vai, então, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Vai acabar na quinta-feira à tarde. São 8 dias de festa de pesca. É puxado. Você imagina para o judeu o custo que é isso. Você comer só comida que não tem fermento, que não tem glúten. É como se fosse um feriadão para eles de 8 dias. Os 2 primeiros dias são feriado, mesmo aí um povo. E o último também eles fazem. Então, ainda tem o Shabat. Aí você tem que fazer o Shabat. Não pode ter ralar, aquela ralar bonita, grandona, aquele pão bonito que a gente faz, que eu posto no grupo aí, maravilhoso. Não pode, então vai ter que ser somente com matzá, somente a matzá. Vou passar a receita da matzá também para quem quiser fazer. Porque temos que eliminar o fermento. Pergunta do Daniel. Então, Daniel, quem tem criança é mais difícil, é mais complicado, porque você tem criança, quando é criança judia, ela entende. Agora, quando não é, como é que você joga o biscoito fora da criança? É complicado. Então, mas, pelo menos adultos que têm consciência, fique longe, tente evitar. Mas para criança não vai ter como, não. Daniel quer saber do simbolismo do fermento. O que tem a ver o fermento? Sobre o fermento, o negócio é saber os símbolos do fermento. Maria já colocou ali, vaidade. Vaidade é também. A luz está bem em cima, mas é Hametz. Deixa eu arredar para cá, né? Isso. Hametz. Lá em cima escrito Hametz. C-H-A-Metz. Então a gente tem aqui Rep, Mem, Sad. Mem, Sad e Rei. Então, para a gente entender o que acontece. Hametz é o fermento. Então, Hametz, fermento. Preciso colocar aqui, vou botar um F aqui, ó. Pra você saber que é fermento. Dá para ver o F? Dá. E aqui, matzá, vou colocar com P de pão. Que é o pão fininho. Ele é feito só com farinha de trigo, água, farinha de trigo e água só. E tem que ser 18 minutos do preparo até assar. Flávio falou que travou. Voltou, Flávio? Voltou, né? Ó, Maia colocou orgulho, Maria colocou vaidade, Flávio colocou travou, não é, não. Brincando, Flávio. E pecado. Beleza. Vamos agora fazer uma separação aqui, ó. Mem, nós temos aqui. Mem, nós temos aqui. Tissad, nós temos aqui. Tissad, nós temos aqui. Agora tem duas letras que estão diferentes na palavra. O rei e o ret. O rei e o ret. O rei vale 5. O ret vale 8. 8 menos 5, 3. 3 coisas serão perdidas quando você troca o fermento pela matzá. Quais são? Orgulho, a cólera, que é a ira, né? E o outro que eu anotei aqui, o principal, o ego. Então, essas três
É isso que acontece, Daniel. Respondendo a sua pergunta. Quais a simbologia do fermento? Então, fermento em hebraico é hametz. Hametz usa essas letras, het, mem, tzad. A matzah, que é o que você troca, o lugar do fermento, é mem, tzad, rei. 4 letras estão iguais nas duas palavras, 2 são diferentes. Então tem o rei em matzah e tem o het em hametz. Quando você subtrai o het pelo rei, 8 menos 5 sobra 3. Então 3 coisas foram perdidas quando você trocou para matzah. Quando você parou de comer fermento, 3 coisas se perderam. Que 3 coisas são essas? Orgulho, cólera, que é a ira, e o ego. Então é importantíssimo celebrar o Pessa, porque a função do Pessa é trabalhar esses mau caráter da gente. Essas... Como é que eu posso definir? Em hebraico é midot. As más inclinações que nós seres humanos temos. Todo ser humano tem más inclinações. Então, quando você faz a festa de Pessa, você está trabalhando para que isso não seja forte em você, para que isso não fique tão gritante. Por isso que é tão importante celebrar o Pessa. Se você não conseguir pelo menos celebrar a festa, pelo menos se conectar no momento da festa de Pessa, fazer rezas, ler a porção da Torá, pedir ao Eterno para poder te libertar dessas 3 midotes ruins, orgulho, cólera, que é ira também, e ego. Tudo isso faz... Como que isso acontece? Porque tanto o orgulho, a cólera, a ira, o ego, são coisas igual ao fermento. Começa pequenininho, você faz o bolinho lá pequenininho e põe para descansar. Daqui a pouco, aquele bolão grandão. Então, por que isso ocorre? Porque o fermento ele tem poder de inflar, de inchar. Começa pequeno e vai inchando. Todos esses 3 defeitos que foram listados ali é a mesma coisa. Ele começa pequenininho e acaba grandão. Então, o orgulho começa bem pequeno, orgulhoso, pessoa um pouquinho orgulhosa. Daqui a pouco ela está muito orgulhosa. A ira também. Você tem pequenos picos de ira, daqui a pouco você está muito irado. O ego é a mesma coisa. Você está muito... Começa com um pouco ego, daqui a pouco está um egocêntrico terrível. Então a festa de Pessa vem para quebrar essas midotas ruins, esses maus hábitos, maus defeitos nossos. Maria perguntou quanto tempo dura. 7? Não, Maria, eu falei que 8. No calendário, quem tem um calendário do Rebbe aí, ó, do Rabado, 8 dias. Então vai do dia 8 até o dia 16. Então são 8 dias de festa. Você pega aí da quarta-feira que vem, dessa semana agora, até a quinta-feira da semana que vem, você tem que ficar segurando de não comer hametz, não comer fermento. Então, pessoal, deixa eu ver o que mais nós temos para isso. Só para finalizar, para ficar bem claro, talvez alguém entrou depois e não pegou, a paraxá é essa mesmo, a gente vai ler a paraxá de boa, que a gente tem que deixar bem claro. O que é o Pessa? Jefferson, o que é o Pessa? Resuma para mim a festa de Pessa numa frase. Eu quero uma frase para resumir. Eu vou pegar essa frase e vou estudar ela, vou meditar nela, vou me forçar nela. Eu quero uma frase. Resume tudo que você falou aí já por 1h10. Tudo que você falou, resume em uma frase. O que você pode resumir em uma frase o que é a festa de Pessa? Então, os cabalistas falam em uma frase o que é a festa de Pessa. É a maior intervenção divina. Simples assim. É a maior intervenção divina. Por quê? Começou no Egito, com Deus usando o nome dele, o tetragrama sagrado, Yud-Kei Vav-Kei, que retira Israel das garras do faraó, do Egito, da escravidão, da idolatria, da servidão, da dureza, da dor, de tudo, e transmite, transfere, e carrega, e leva eles para a terra que emana leite e mel. Então, resumindo em uma frase, o que vai ser o Pessa para nós? Vai ser a maior intervenção divina da história. Então, pode acontecer para nós, nesses dias de Pessa agora, a maior intervenção divina da história? Deve acontecer. Exatamente, que o Eterno permita que aconteça. Que a maior intervenção divina venha sobre o meu lar, sobre a minha vida, sobre a sua casa, sobre a sua empresa, sobre o seu emprego, sobre as suas vendas, sobre os seus negócios, sobre a sua escola, sobre a sua inteligência, sua mente. O Zohar fala
que quando se celebra o Pessa, quando você faz os rituais de Pessa, você está restaurando o seu cérebro a nível da inteligência de Adão no Éden. Olha como isso é sério. Você está voltando ao nível de Adão Harishon, o primeiro homem, feito lá no Éden. Então você, quando celebra o Pessa, quando você entende quanto é importante, quando você se conecta com a maior intervenção divina, você está restaurando a sua inteligência para o padrão de Adão, o primeiro homem. Então, como isso é importante para as nossas vidas? É muito importante a gente entender como estar receptivo por Pessa. Então, faça o mínimo, pelo menos, que é ler a porção da Torá na sua casa. Já que não pode reunir, não pode estar muita gente, não pode fazer, eu não sei fazer ainda, não tenho os itens, não tenho o vinho, não tenho não sei o quê. Beleza, não tem problema, você não é obrigado, então será imputado pecado para sua vida. Mas se conecte com essa frase. Pessa é a maior intervenção divina que existe. Então se conecte com essa intervenção, pegue essa intervenção, receba, permita o Eterno intervir na sua vida. A nível global, eu creio, os rabinos também creem nisso, que vai ser uma intervenção global mesmo esse ano, nosso Pessa, que é para curar, que é para libertar, que é para vir Mashiach, que é para estabelecer o nosso mundo vindouro, mesmo que não vai ser no estalar de dedos, vai ser um processo, mas que esse processo se inicie. Então, todo o povo judeu está com muita força de crença, de emuná mesmo, de fé, acreditando que esse Pessa será realmente o início da redenção, oficialmente. E também os sábios ensinam que Mashiach se apresenta na quarta semana, são 3 semanas após o Pessa. Então, na quarta semana de Nissan, que é onde acontece a manifestação de Mashiach, de realmente se revelar. Caso não se revele, Deus nos livre de que ele não se revela, não tem problema. O ano que vem, no Pessa, estaremos com a mesma energia, com a mesma ansiedade, com a mesma fé, e querendo de novo que venha a nossa redenção. Mas você não precisa que Mashiach se manifeste, não precisa que a redenção comece para começar a mudar a sua vida, para começar a tomar atitude na sua vida. Então, como hoje eu estou recebendo tanta gente de outras igrejas, de outras religiões, me procurando, querendo saber instruções, o que fazer, o que não fazer, isso é bom. Então, ou seja, o pessoal está querendo mudar. Então, a mensagem do Rebbe nos nossos dias de hoje, hoje foi o aniversário do Rebbe durante o dia, agora veio o pôr do sol, já mudou a data, já é 12 de Nissan, mas hoje durante o dia foi o aniversário do Rebbe, o Rebbe de Lubavitch. E a mensagem que ele deixa para a gente, para Pessa, é que se você não conseguir fazer nada de Pessa, faça uma coisa. Mude. Comece a mudar. Comece a transformação de dentro para fora. Começa você a viver o mundo vindouro dentro de você. Começa você a transformar a sua casa no mundo vindouro. Começa você a transformar a sua empresa no mundo vindouro, o seu casamento no mundo vindouro, sua forma de ser pai, de ser filho, de ser irmão no mundo vindouro. Você não precisa que ninguém fale para você, já começou o mundo vindouro, mude. Não! Comece você agora a viver o mundo vindouro. Comece você agora a viver os dias de Mashiach na sua vida. Começa agora. Não espera ninguém te dar ordem, não. Não espera ninguém mandar um e-mail para você, um WhatsApp. Ei, já começou o mundo vindouro. Vamos parar de pecar, vamos parar de fazer. Não! Agora! Começa agora. Aproveita que você vai participar de Pessa, seja de onde for, e receba a maior intervenção divina já acontecida, que acontece no Pessa. Essa intervenção só vai acontecer no Pessa. Quando acabar a Pessa, não vai ter intervenção divina daquele tamanho mais. É em Pessa que acontece a maior intervenção divina. Algo milagroso vai vir sobre a sua vida. Então aproveite esse momento e comece a mudar a sua vida. É assim que vai funcionar. Se cada um mudar um pouquinho, 1% todo dia, daqui a um ano, quantos por cento já mudou? 365%. Se você mudar 1% todo dia, em um ano você mudou 365%. Então é pouca coisa, não é muito, não precisa ser radical. Comece a fazendo algo melhor. Comece a fazendo algo melhor para o seu próximo. Intensifique em tzedakah. Tem muita gente precisando de ajuda nesse momento. E daqui a uns dias vai ter muito mais ainda. Então você que tem questões pendentes, que tem situações para ser resolvidas, aproveite. Faça tzedakah. Lembra de fazer sempre com a mão direita. Depois eu quero trazer um estudo sobre tzedakah, como você fazer corretamente a tzedakah. Mas use sempre a mão direita, nunca a mão esquerda. Lembra que a mão esquerda ela é julgamento, ela traz julgamento. A mão direita traz bondade, ela traz muita bondade sobre o que você está fazendo. Então o Eterno também te julga com bondade. A esquerda é severidade. O Eterno vai te julgar com severidade. Então faça isso. Dúvidas, me chame no privado. Já vou encerrando a live por aqui. Se tiver perguntas, tem perguntas. Maria
Manda oi pro Samuel. Samuel, meu amigo. Vou falar seu nome em hebraico. Shemuel. Shemuel, um abraço pro Shemuel Ben Maria e Ben Emerson. Shemuel Ben Maria Ben Emerson. O Um Maicon, abraço. caso não celebramos a festa de em casa, mas em outro lugar, devemos realizar a limpeza geral em nossa casa também? Sim, Maicon, é interessante você realizar a limpeza da sua casa. Se você vai celebrar o Pêssego, seja onde for, é importante que a sua casa fique limpa do Hametz, do quadro ali, o Hametz, pelos esses 8 dias de Pêssego. Depois de 8 dias você volta a comer. Então é importante. Sei que você tem criança, então o que é da criança você separa. O que é importante é você e sua esposa não se alimentar de Hametz. E esse ano vai ser mais fácil, como eu falo. Em casa é diferente. Quando você está no trabalho, você não faz noção. Eu já fiz Pêssego vários anos, está no trabalho. O que chega de coxinha, é pizza, é bolo, é tudo que você imaginar. As pessoas te oferecem de graça, nem te vendem, não. Elas te dão para você comer na semana de Pêssego. Como esse agora, está todo mundo trancado dentro de casa, ninguém vai te tentar, ninguém vai provar a sua fé. É só você e o Eterno mesmo. É questão de um pouquinho mais de esforço que dá certo. Então quem acabou de fazer compra, não precisa jogar fora as coisas. Separa na caixa, isola no cantinho, onde você não vai mexer. Faz um esforço de não mexer por 8 dias no seu Hametz. Amém. Maria Pires, amém. Mais alguma pergunta, pessoal? O que eu tinha para passar da aula de hoje, passamos. É pouca coisa, não é muito mesmo não, porque já tem anos já que a gente vem celebrando. Obrigado por todos que participaram. E se esforce, pelo menos, no mínimo, como eu disse, no mínimo, ler a Torá. E quem tem criança em casa e vai fazer a retirada do Hametz, tem um costume judaico que é separar 10 migalhas de pão pela casa, você espalha 10 migalhas de pão pela casa, esconde e vem com a vela, com a lamparina, com alguma coisa aceso, com a criança procurando. E no final, depois que ela conseguiu encontrar os 10 hametz, os 10 pedacinhos de fermento de pão, né? Aí você premia ela com alguma coisa, dá ela alguma coisa para incentivar ela a cumprir o mandamento sempre de tirar o hametz da casa, de tirar o fermento. Isso traz muita fixação do mandamento de saber que todo ano, uma vez por ano, é preciso, é necessário fazer uma limpeza do fermento da casa física e o fermento nosso, né, gente? Quem está aí preocupado em limpar a casa, mais ainda, acho que a preocupação nossa devemos ser com limpar o nosso ser, tirar o hametz de nós, que esse aí dá trabalho. Varrer a casa e tirar resto de pão, de bolo, de fermento, isso aí é tranquilão. Agora, varrer a nossa alma e tirar o orgulho, o ego, a cólera, a ira, a arrogância, a prepotência, isso aí dá muito trabalho. Muito, mas muito. Eu falo por mim mesmo, não é fácil, mas é necessário. Não é fácil, mas é necessário. É muito bom. Bem, pessoal, vou mandar o link do site do Rav Yaakov para vocês poderem baixar o PDF da Haggadah de Pêssego para Binei Noah. Estou postando aí agora no grupo. Avô a todos, uma boa semana. Saudade, pessoal, que em breve até nos permite nos reunirmos para dar aquele abraço apertado e fazermos chamar junto, e rezar, e celebrar, fazer um Shabbat. Na hora que voltar às reuniões sociais, queremos celebrar com grande escala. Amém? Eterno abençoe cada um. Shabbatov, shalom, shalom.